Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que assiste aqui o nosso canal da Manaus Áudio. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que sai todo sábado, viu, galera? Então fiquem de olho, se inscrevam aí no canal, deixe um joinha, um comentário, se inscrevam também nas nossas redes sociais, tá bom? Vai estar todos os links aí na descrição e conto com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 5 problemas mais comuns dos pets, entendeu? Que muitas das vezes acabam passando despercebidos aí pela correria do dia a dia, acabam passando muito despercebido e eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês, então fiquem de olho se os pets de vocês apresentarem algum dessas aqui que eu vou listar aqui pra vocês, fiquem de olho, viu, gente? Fiquem de olho que isso é muito importante. E o 5º item aqui da nossa lista é medo e agressividade. O medo e a agressividade eles são os problemas que os tutores mais identificam e se incomodam com seus pets. Esses dois são muito relacionados, a maioria dos animais que mostram sinais de agressividade, na verdade eles acabam estando com medo, ou não é simplesmente pelo fato de ele estar agressivo, muitas das vezes é pelo fato de ele estar com medo, ou então assustado com alguma coisa, ele acaba se tornando um pouco mais agressivo e se defendendo, no caso. O tratamento ele deve ser cuidadosamente acompanhado por um especialista que você pode estar trazendo aqui com a gente também, que trabalhe com base em métodos científicos, pois cada cachorrinho ele tem um histórico, entendeu, gente? O histórico, cada cachorro tem um histórico, como eu já comentei, cada cachorro tem um tratamento, cada cachorro tem um organismo diferente. Que na maioria das vezes esses problemas eles podem ser, como eu posso falar para vocês, eles podem ser feitos com exercícios, alguns exercícios específicos. Também pode ocorrer em alguns casos de o pet ter que tomar medicamento, entendeu, gente? Aí vocês têm que ficar de olho nisso daí. Se vocês quiserem, vocês podem estar trazendo aqui com a gente na Manaus Áudio. Nós somos uma clínica maravilhosa que funciona 24 horas. A gente não fecha feriado, domingo, tá sempre aberto, gente. Você pode estar vindo aqui com a gente, que a gente vai estar aqui para receber vocês. E o 4º item aqui da nossa lista, gente, é comportamentos indesejados. O que seriam os comportamentos indesejados? Os mais comuns são pulos excessivos, não saber cumprimentar as pessoas, puxar a guia quando você está passeando, latir muito para tudo que passa, qualquer coisa estranha acaba latindo, entendeu? Isso daí e até mesmo destruir sandália, destruir os móveis, aí muitas das vezes acaba sendo um comportamento também como o mesmo item que eu falei anteriormente. Pode ser caso de estresse, pode ser N motivos que podem estar relacionados. E como eu comentei, geralmente são causados pelo tédio, a falta de atividade, o cachorro que, por exemplo, você passa o dia fora, aí ele passa o dia lá no quintal, não tem nenhuma companhia, aí acaba sendo por isso, é uma das formas também deles tentarem chamar a atenção. E também pelo fato dele não ter ninguém ali para brincar com ele, não ter ninguém para dar a devida atenção para ele acaba acumulando muita energia e distribuindo dessa forma. E o 3º item aqui da nossa lista é obesidade. E essa questão da obesidade, gente, se tornou um assunto muito sério, um problema muito sério também aí para os papais de pets, entendeu? Porque ainda mais nesse último ano aí da pandemia, muita gente ficou em casa, muita gente acabou brincando mais e até alimentando mais os seus pets. Aí acabou que eles acabaram engordando bastante e bem abaixo do nível recomendado. E infelizmente, apesar de alguns pets eles ficarem bonitinhos, ficarem fofinhos, é um problema, gente, porque infelizmente o excesso de peso nos animais faz com que eles fiquem muito mais vulneráveis. Ficam muito mais vulneráveis também a problemas cardíacos, diabetes, problemas de se locomover. Por mais que doenças subjacentes ou metabolismo lento possa ser um fator importante, na maioria das vezes o sobrepeso é pelo excesso de alimento mesmo e pela falta de exercício, que é aquele petzinho preguiçoso, sabe? Aquele dia de preguiça. Pois é. E atualmente não existe assim uma maneira rápida de resolver essa questão. Por exemplo, com uma dieta humana. Nós humanos a gente pode tentar fazer exercício, pode fazer dieta, que é uma coisa que ajuda bastante. E já na questão dos pets, essa questão ela é muito mais difícil, entendeu? É muito mais difícil mesmo. Acaba sendo uma necessidade que você visite um veterinário nutricionista, que ele vai fazer dietinha certinho, ele vai fazer o controle alimentar do seu pet direitinho.
E no caso ele pode também estar recomendando o exercício necessário que você vai precisar para estar fazendo para ajudar o seu pet também. Pode até parecer exagero no caso, mas a obesidade, como eu já comentei, ela é um problema muito sério, gente. E sim, infelizmente pode ocorrer de o nosso animalzinho ele virar óbito. Infelizmente, então tomem cuidado, porque apesar de ser bonitinho, apesar de ser fofinho, realmente é um problema muito sério. Assim como para os humanos também acaba sendo um problema sério, para os pets também não é diferente, entendeu, gente? Então, muito cuidado. E o segundo item aqui da nossa lista, gente, é a depressão. Sim, a depressão também afeta os nossos queridos peludinhos, viu, gente? Infelizmente esse mal aí é tanto em humano quanto nos pets também, que tem piorado cada vez mais. Então, gente, procurem um médico especializado nisso e não deixem procurem um médico especializado nisso, não tentem ficar empurrando com a barriga, porque isso é um assunto muito sério, viu, gente? Tanto para vocês humanos quanto para os nossos queridos amiguinhos. Aí vem aquela pergunta que quando eu comentei agora pode ser que tenha surgido aí na sua cabeça, que provavelmente eu sei que surgiu aí na sua cabeça. A depressão também pode afetar os cachorros? Segundo muitos pesquisadores aí, que eu estava andando antes de fazer aqui o roteiro, eu estava dando uma pesquisada, segundo não vou dar uma porcentagem também, porque eu posso estar equivocado aqui na minha informação, mas segundo muitos pesquisadores, sim, afeta sim os nossos queridos pets. E a depressão nos cães, ela acaba não sendo muito diferente do que a convencional, digamos assim, dos humanos, né? Normalmente os sintomas são aqueles cachorros que são muito agitados, eles acabam ficando um pouco mais retraídos, um pouco mais quietos, a inatividade deles aumenta bastante. Também ocorre da pouca vontade de alimentação, ele não come tanto, ele muda os hábitos noturnos dele, no caso, digamos que num ditado popular, ele troca a noite pelo dia, entendeu? E isso é também um dos sinais para depressão canina, no caso. Sem contar que também acaba sendo notável, entendeu? A gente vive diariamente com nossos pets. Eu, por exemplo, tenho 2 cadelinhas lindas. E são em atividade, porque elas são muito elétricas. Então a gente vê quando ele fica um pouco mais triste, um pouco mais para baixo, entendeu? E eles também tem aqueles que gostam de brincar bastante, eles acabam não brincando tanto, eles ficam mais quietinhos no canto. Então, se o seu cachorro está apresentando algum desses sintomas que eu falei anteriormente, gente, procurem um veterinário. Procurem um veterinário, porque é um assunto bastante complicado, viu? É difícil saber também quando os cachorros estão deprimidos, pois eles não falam, né? Eles não chegam a gente, e tal, eu tô assim e tal, não tô legal. Como eu comentei antes, a gente consegue identificar, gente, pela mudança de comportamento. Como eles não conseguem se comunicar da forma que a gente se comunica, chegar e falar com a gente, é um jeito que, como eu falei pra vocês, a gente pode identificar pela mudança de comportamento. O que pode ocorrer disso também? Eles também sentem bastante uma perda, entendeu? As pessoas que eles são mais apegados, se não está dando devida atenção que dava antigamente, entendeu? Aí isso acaba desencadeando também esse problema psicológico no animal, que ele fica meio tristinho, né? Vocês também aí pode ser que já tenham ouvido falar que você saiu de casa e o seu pet ficou, e quando você estava fora ele também não queria fazer muita coisa, ficou todo o tempo quieto no canto. Aí quando você chegou, que ele tentou, entendeu? Que ele meio que se animou mais. E ela pode desencadear uma série de problemas também, como uma crise de ansiedade e diversas aí mudanças de comportamento. E o primeiro item aqui na nossa lista, gente, é alergias alimentares. E meu Deus, tomem cuidado com isso, tomem cuidado com os alimentos que vocês dão para os pets de vocês, porque nem todos eles são recomendados para os cachorros, muitos deles fazem mal. Ontem eu soltei uma lista, eu soltei um post lá no Instagram, que vocês podem estar seguindo aqui. Eu soltei um post lá no Instagram que fala sobre as frutas que os pets eles podem e não podem comer, porque apesar de ser frutas, nem todas elas são recomendadas e muitas delas causam intoxicação. Então segue a gente lá e dá uma olhadinha no post, que tá muito legal. E assim como acontece com a gente, também a alergia alimentar ela ocorre quando o sistema imunológico ele percebe a presença de um alimento como prejudicial, entendeu? Quando você
dá, por exemplo, algo para o seu pet que ele não poderia comer e acaba sendo prejudicial para ele. Acontece muitas vezes de dar diarreia, de dar vômito. Muitos sintomas que muitas das vezes aparentemente acabam sendo muito aleatórios, entendeu? Que eles podem dar sinais de inflamação crônica nos ouvidos, coceira na pele, vômito, diarreia e problemas intestinais também. Lamber excessivamente as patas também são algum dos itens aqui da alergia alimentar. Então, se você está vendo aí uma inflamação nos ouvidos, você está vendo também que seu pet está se coçando muito, ele vomitou, então ele está com diarreia, fique de olho, porque pode ter sido alguma coisa que muitas das vezes você pode acabar nem dando, caiu no chão ali sem querer, ele acabou comendo, que pode prejudicar bastante eles, entendeu? Então tome muito cuidado, gente, com isso, porque isso é muito importante também. Intoxicação, infelizmente, ela também, num dos piores casos, ela também pode chegar a óbito, entendeu? Então, muito cuidado com o que vocês dão, porque muitos alimentos que nós comemos no nosso dia a dia, eles não são recomendados para os pets. E como eu comentei mais cedo, eu soltei lá no Instagram a lista das frutas. Então, se você, será que a fruta tal eu posso dar? Será que a fruta tal eu também posso dar? Aí eu soltei lá, então fiquem de olho e curtam lá e nos sigam nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro de assuntos como esse e entre outros? É só ativar o sininho, não esqueça de se inscrever, tá bom? Compartilhe com seus amigos que são pais e mães de pets e amantes dos animais assim como você. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais que está na nossa descrição.